Boa noite, vamos entrando. Boa noite, Luciene Campos, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Raquel. Raquel Acaviva. Seja bem-vinda, Carla. Que bom vocês aqui. Esse momento foi um momento muito esperado por nós, em especial por mim, que já estávamos comprometidas. Eu tinha comprometido com a Raquel numa live e não foi possível fazer pelos problemas da internet. Seja bem-vinda, Rafaela, Dai, Ângela. Sejam todos bem-vindos. Renata, consultora. Seja bem-vinda, Tatiane. Nós vamos iniciar já neste dia tão agraciado. Seja bem-vinda, Eulália, da comunidade Filhos de Maria, e todos os que estiverem acessando com ela. Sejam bem-vindos. Raquel, solicita aí para mim, por favor, novamente. Seja bem-vinda, Luciele. Vamos pedindo a graça do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos conduzir neste momento, para que muitas pessoas sejam alcançadas pela vossa graça, pela vossa luz aqui nesta live hoje. Que este momento seja fecundo para muitos corações. Nós te clamamos, Senhor, conceda-nos a tua graça. Seja bem-vinda, Raquel. Que alegria estar aqui com você nesse dia. Tá escutando? Olá! Ah, que coisa boa te ouvir. Raquel, é uma grande alegria estar com você nesta live, neste projeto que o Senhor me inspirou para este momento, este tempo, que houve um aumento de quase 40% em pacientes com tentativas de autoextermínio e em autoextermínio efetivados neste período da pandemia, neste ano em que nós estamos em pandemia e nesse último semestre. E a previsão é que cresça muito mais intensamente, e isso envolvendo também o crescimento em crianças, em tentativa de autoextermínio, também na infância. Então nós pensamos assim, diante dessa situação, diante dessa condição em que a nossa sociedade está, de uma ansiedade constante, de um quadro de incerteza e de uma certeza que são os desempregos aumentando, famílias desassistidas. E então o Senhor me inspirou que um dos caminhos que nós poderíamos ajudar a muitos seria através de fazer lives que falavam sobre a arte, que alcança a todos, sobre saúde mental, como prevenir, e caminho de terapia, a arte como caminho de terapia. E me inspirou, principalmente quando eu tratasse com os músicos, né, em especial unindo a dimensão da espiritualidade, daquilo que eu acredito que é a dimensão do sentido da vida, nós pegássemos histórias, letras, experiências e compartilhássemos. Então nós fizemos uma live com
A Sueli que foi muito fecunda, uma experiência assim, muito gratificante. E hoje, nesta noite, eu passei a madrugada rezando para que o Senhor me inspirasse para estarmos aqui. Seja bem-vindo, a Logo Paga, a Sandra Bicudo, a Kelly, Kelly Rafael. E nesse momento, quando eu rezava hoje de manhã, de madrugada, né, eram as 3 horas da manhã, eu peguei assim, vamos orar da misericórdia para que o Senhor possa alcançar o maior número de pessoas, a fonte de água viva possa chegar àqueles que têm tido tanta sede, tanta sede. E é uma alegria porque também estou falando com uma psicóloga. Eu tenho muita identificação porque você é uma fundadora, eu também sou. Você tem lupus, eu também tenho. E você é psicóloga, eu sou psiquiatra, nós trabalhamos juntas em áreas afins, né, onde a gente caminha junto. Eu tive a alegria de estar na sua comunidade, servindo junto, e que momento tão fecundo e importante foi para mim, quanto pessoa, quanto carisma, quanto missão. E aí, nesta noite, eu queria que nós iniciássemos assim. A gente vai trabalhar 3 letras de suas músicas, até para que outras pessoas que não conheçam possam conhecer, rezar, aprofundar nelas, porque são muito ricas de experiência. Eu queria começar com a Cura-me, Senhor, porque é uma live que muitas das pessoas que vão acessando são pessoas que têm uma necessidade específica, que sofrem de um transtorno mental. Muitas. Na live anterior que nós fizemos, nós tivemos essa experiência onde as pessoas iam relatando as tentativas que tinham feito de tratamento, pessoas que diziam assim, quando eu ouvi essa música, eu estava pensando em me matar, eu não quis mais. Então, a gente tem muita gente nesse momento. E eu queria essa música porque a primeira coisa que se faz, que você canta, é quando você coloca assim, quero derramar a minha história em ti. E muitas vezes nós acreditamos que na terapia, ou que a terapia é para nos ensinar a fugir de nossa história, ou a anular a nossa história. Eu preciso esquecer a minha história, eu preciso esquecer o meu passado. E não é esse o caminho. Queria até que você falasse um pouco agora sobre essa dimensão da história. Você que trabalha com a terapia familiar, então tem mais ainda o saber, né, do valor da história para a pessoa. Bom, primeiramente também é uma alegria, Érica, podermos estar juntos nesse momento e depois da nossa tentativa, né, poder retomar a Cora. E realmente é um tema que é muito necessário a gente falar cada dia mais. É muito urgente, é muito necessário. E ainda mais nessa pandemia que parece que a pressão, né, nos ronda, um amedrontamento, e isso aumentaram as doenças emocionais, assim. Então eu vejo que realmente é urgente, é necessário falarmos sobre esse assunto. E quando você me pede, né, para começar com essa canção, é paixão nossa, né? Porque é exatamente isso. Essa é uma música que eu fiz num momento muito difícil da minha vida. Porque quando nós estamos em situações difíceis, quando nós estamos adoecidos emocionalmente, por qualquer situação, uma das coisas que a gente fica é cego, né? A gente fica completamente cego. E como você disse, a tendência é fugir. A tendência é eu não quero falar nisso, eu quero esquecer, eu quero ignorar aquilo que me incomoda, eu quero apagar o que aconteceu. Então, não adianta. A cura, ela primeiramente parte de um princípio de você dizer, né, o que queres ser curado, né? Então, é necessário reconhecer, é necessário
olhar para a sua história. Eu uso muito essa frase, Érica, assim, que para mim fez muito sentido na minha vida, na minha cura, na minha história. Olhar para a sua história. Como que eu tenho que olhar para a sua história? Para eu entender o que está acontecendo no meu presente, eu preciso visitar o meu passado, para reescrever o meu futuro. Então, isso é muito necessário. Visitar o passado, porque eu gosto de usar essa palavra visitar, porque não é ficar no passado, né? Não é viver no passado. É só visitar. É só dar uma passadinha lá. Né? Então, eu preciso, para compreender o que está me acontecendo hoje, e para mudar o meu futuro, eu preciso perceber o que, que não ficou bom. Então, derramar a minha história é isso. É realmente deixar que Deus olhe, sabe? Deixar Deus olhar toda a minha vida, toda a minha história, todo o meu passado e todas as feridas que me impedem de andar, né? Então, eu queria mesmo já cantar essa canção e para todos que estão já nessa live, eu tenho certeza que, além de ser uma live onde vamos partilhar, mas eu tenho certeza que Deus já está agindo, né, Érica? Deus já está agindo poderosamente. Eu tenho certeza que por essa canção, Deus já vai visitar muitos corações, já vai alcançar muitas histórias e vai mexer com a gente, mexe com a gente. Então, deixa essa canção mexer um pouco com você, com o teu coração, e Deus já começar a derramar o óleo de cura no teu coração. Senhor, quero derramar a minha história em ti. Quero ouvir tua voz e ser guiada por ti. Senhor, vejo as feridas que me impedem de andar e sinto como cega a te procurar. Cura-me, Senhor, para que eu possa te ver. Cura-me, Senhor, para que eu possa te ouvir. Cura-me. Cura-me, Senhor, para que eu possa seguir. Cura-me, Senhor, para que eu possa sentir teu amor. Vem me curar. Vem me tocar, vem fazer em mim teu querer, pois quero ser teu. Vem me tocar, vem me curar, vem fazer em mim teu querer, pois quero ser teu. É interessante, Raquel, quando você cantava, como que parecia gritar aos ouvidos a palavra que é derramar a minha história. Não é despejar a minha história, Exatamente. é derramar a minha história.
É diferente. Às vezes, na ânsia de querermos receber a cura logo, de querermos passar por esse tempo logo, de que isso termine, nós não derramamos a nossa história. Nós não desaguamos em Deus, nós despejamos. É. E como um ato de despejo, a gente se sente vazio depois, a gente não se sente preenchido depois. Quando eu derramo, eu me derramo no Senhor. Eu sou preenchido nele. Quando eu derramo a minha história no Senhor, a história dele também me preenche. Preenche a minha vida. Então, como é diferente isso? Quando você Como fala, é diferente? eu Como é quero diferente? derramar. E muitas vezes, Érica, é isso mesmo que você disse. É uma sensação, é um desespero. E eu vou mesmo despejar. E quando a gente entra nessa ânsia, nesse desespero, acaba que eu não escuto a Deus. Então, quando eu dizia isso, eu me sinto como cega. Porque realmente, se eu fico na ânsia, no desespero, eu vou sendo tomada por tantas emoções, por tantas coisas, que eu acabo não ouvindo a Deus, não escutando, não vendo, não sentindo. Então, quando a gente pede, cura-me para que eu possa te ver, para que eu possa te ouvir, para que eu possa te sentir. Começa por aí, você entender que eu preciso derramar a minha história. É colocar para que Deus possa caminhar comigo, né? É deixá-lo falar comigo, é deixá-lo trilhar um caminho comigo. E a gente faz isso, né? A gente quer um milagre. E existe uma diferença entre cura e milagre, eu sempre digo isso. No nosso desespero, a gente quer milagre. Eu quero que agora tudo se resolva. Mas a cura, ela é um processo belíssimo. Porque ela é um processo um processo de reconhecimento, de sentir, de ser tocado, de reavaliação, de mudança de posturas. Tem uma série de situações, de coisas que precisam acontecer e que vão acontecendo na cura, né? Escolhas. Escolhas que Mudanças de escolha. vão sendo mudadas. Escolhas que a gente fazia antes e que às vezes perpetuava aquilo que estava na nossa história, porque nós permanecíamos naquela escolha ou naquele modo de escolher. Que às vezes não é nem o que escolhemos, é como escolhemos. Exatamente. E quando você expressava, né, para que eu possa te ver. E eu sempre, é lógico, na nossa live não tem só pessoas que acreditam em Deus. Principalmente quando a pessoa está num quadro mais grave, mais intenso, chega um momento em que ela desacredita de tudo. Desacredita de Deus, de si mesmo, da vida, da família. Mas aí é que está, quando esse primeiro passo, que é um passo possível, é a pessoa reconhecer a história. Porque ela existe, é um ser existente. Exatamente. Então, ela não precisa de fé para acreditar na sua própria existência, porque ela existe. A fé é algo que a gente vive, que a gente faz sem ver. É acreditar no que não é visível. Mas ela existe, ela tem uma história, ela é portadora dessa história. E aí, a partir desse caminho de entender que não é despejar a história, não é também tentar solucionar a história, é derramar a história. Derramar a história nesse processo, nesse próprio processo que é a vida. Eu sempre gosto muito, e essas semanas o Evangelho nos trazia muito isso. Cristo é vida, é verdade que nos liberta, é caminho. Então, à medida que eu me encontro na vida,
encontro a minha história, a presença dele vai me alcançar. Com Madre Teresa de Calcutá fala assim: Deus tem seus caminhos para chegar ao coração do homem. Então ele vai chegar ao seu coração, meu irmão, minha irmã, que está sentindo agora, que diz assim: não sei o que é esse momento, não consigo acreditar mais em nada. E é interessante quantos irmãos nossos, Raquel, consagrados, pessoas com histórias belíssimas, com experiências profundas em Deus, e que chegaram nesse momento, onde o escuro é tão intenso que não conseguem enxergar. Que estão nesse momento que não conseguem ouvir, que não conseguem tocar a própria história, que sentem dor quando, não é nem só dor, se sentem ameaçados quando Exatamente. se fala em tocar a história. É quase uma ameaça. Eu não quero passar por esse processo. Eu estou em silêncio. Isso é muito comum. Isso é muito comum, né, Érica? A gente acaba entrando, colocando tanta barreira, vai levantando tantos muros, que qualquer sinal, falar na minha história, falar no passado, falar no que aconteceu, falar no que eu fiz, falar dos meus erros, falar, enfim, nada. Não quero. É ameaçador. Eu vivo muito isso, porque as pessoas elas já olham para mim, nossa, Água Viva a gente já tem um sinônimo, né? Olhar para a gente já tem que pensar na sua história. Então, existe já pessoas que dizem assim, Água Viva nem pensar, porque eu não quero pensar na minha história. É muito comum esse bloqueio e vive como se não tivesse uma história. Então, eu também acho muito importante quando você pontua isso. A gente não precisa de fé para saber que a gente tem uma história. Mas, infelizmente, muito hoje está se vivendo como se eu não tivesse nem passado nem futuro. E isso é muito grave. Isso é um problema que está adoecendo muitas pessoas. Eu tenho uma história. Eu sou resultado de uma história, de escolhas, de decisões, de situações, de uma família. Enfim, tem tanta coisa que me compõe. E isso é tão rico, isso é tão lindo, que viver resumido só no hoje acaba empobrecendo a nossa vida. Empobrece a vida. É muito belo quando a gente pensa, eu tenho uma história, eu tenho um passado. E é maravilhoso mais ainda pensar, eu tenho um futuro. Então, as coisas podem mudar e elas vão mudar a partir do momento que eu colocar um outro olhar sobre a minha vida. Né? Que eu colocar uma outra escolha, uma outra decisão, um outro entendimento sobre a minha vida. E isso é fantástico. Eu tenho escolhas e eu tenho possibilidade de mudar o futuro ainda. Agora, se eu não olho para o passado, se eu ignoro a minha história, é triste. Com certeza você passa por isso. Eu passo muito por isso, por essa tristeza. De ver pessoas que se negam a olhar a sua história e, infelizmente, serão fadados a ficar do mesmo jeito. Estão fazendo uma escolha de ficar do mesmo jeito ou até pior, pelo simples fato de não quererem nem sequer reavaliar, repensar, rever, curar e trazer para Deus, porque a gente sabe que acima de todo tratamento, acima de toda terapia, nós temos um Deus, ainda temos essa riqueza, um Deus que nos cura, que nos leva muito mais profundo do que toda e qualquer técnica. Ele pode tudo. Então, nós ainda temos essa graça, né? Então, para mim, às vezes acaba sendo como se eu tivesse um prato de
do melhor alimento, uma melhor refeição para oferecer. E a pessoa se nega a comer e quer morrer de fome. Essa é uma sensação angustiante. E a certeza, eu tenho uma certeza. Deus, ele transforma a nossa história de uma forma incrível. E quando você derrama ela diante dele, independente da história, se é boa, e muitas vezes eu escuto isso, é porque você não sabe qual é o meu passado, Raquel. Você não sabe a minha história. Minha história é terrível. É por isso que eu quero apagar e eu não quero pensar nisso. Tranquei num porão, joguei a chave fora. Então, independente da história, América, não importa. Mesmo a pior ou a melhor, é possível você tirar uma riqueza grandiosa da sua história. Mas é preciso derramá-la diante de Deus. Se não E for assim... E é interessante porque a própria Sagrada Escritura nos convida a esse caminho de fazer memória. Ela está sempre fazendo memória. A nossa fé católica, o seu ápice é um ato de fazer memória. É Fazer verdade. isto em memória de mim. Então, olha que riqueza que é quando nós percebemos isso. Que, às vezes, hoje a gente utiliza muito, porque é um Deus que é agora, é presente. Então, a gente vive o momento presente. Mas ele é um Deus que é porque ele é atemporal, ele é Senhor do tempo. Por isso, biblicamente, o Senhor vai nos dizer, pode nos dizer assim, ele faz todas as coisas a seu tempo. E todas as coisas más serão vistas boas a seu tempo. Mas isso significa que lá na frente, eu vou ter que olhar lá para trás para ver isso. Exatamente. Olha como que, biblicamente, o Senhor nos dá um caminho. Ele nos dá um caminho. Vai ser visto bom lá na frente. Agora não consigo ver o que isso pode ter de bom. E outra realidade é que a gente não tem porquê, no mundo tão informatizado, com tantas questões nas redes sociais, onde a gente acredita que pode falar qualquer coisa e não ser responsabilizado pelo que falamos. E nem a quem ferimos, ou a quem tocamos, ou que história tocamos com o que falamos. Você pensa o quanto é importante você entender que a sua história, sim, tem valor e deve fazer memória. Mas você não precisa ter explicação para ela. Fazer memória não é explicá-la. Exatamente. Não é explicar por que aconteceu isso. Lá na frente o Senhor diz que será visto como bom, mas não será entendido. Nem tudo que eu vejo eu entendo. Tem coisas que eu vejo e só contemplo. Contemplo a beleza, contemplo o mistério, mas não entendo. Então, meu irmão, minha irmã, se você nesse momento está vivendo algo que você não entende, ou você viveu na sua história, na sua vida, tantas coisas que você não consegue explicar. E a gente tem muito essa pergunta, né? Por que eu? Por que eu? Nesse tempo agora, onde há muitas pessoas que estão perdendo pessoas muito próximas, né? Eu, quanto comunidade, nós quanto comunidade, quanto família, Filhos de Maria, tivemos a experiência de poder tocar a história de um irmão que perdeu o pai, perdeu a irmã, tudo em menos de 30 dias. Nossa. Eu não consigo imaginar a dor desta mulher, deste filho, desta nora, desses irmãos de comunidade. Nós não conseguimos imaginar. Mas o que é belo? Eles não pararam para perguntar assim, mas eu preciso de explicação. Me explica, Senhor, por quê? Uma vez lendo o livro de Viktor Frankl, que é uma abordagem que eu gosto muito, que é a logoterapia, ele dizia assim, mas por que não eu?
Às vezes a gente devia se perguntar, por que não eu? Por que que não seria eu a viver isso? Por que não seria eu a ir para os campos de concentração? Né? E aí ele se faz a pergunta, e para quê? Para que eu estou aqui? Ele fez disso um salto, um voo. Exatamente. Em muitos momentos nós deixamos de saltar, de voar, porque ficamos só nessa pergunta. Por que eu? E não para quê? Que missão posso realizar a partir desta minha história? Tem uma história inimaginável. O que posso fazer? Para quê? Para que possa crescer e gerar vida. Porque em Cristo nós sabemos que a morte sempre gera vida. Que a dor Sim, vai se tornar gloriosa. A minha chave sim. dolorosa agora vai ser um dia gloriosa. Chegará o momento em que ela iluminará a mim e a outros. Essa pergunta ela é muito boa, Érica. Muito boa. Por que não eu? A gente realmente estaciona na dor. E nesse lugar, né, do porquê eu. Mas se a gente compreender que toda dor, todo sofrimento, tudo que a gente passa, tem o poder de nos fazer alçar grandes voos. Tudo. Mas tudo depende de como eu vejo. Por isso é importante ter a capacidade de fazer memória da sua história. Por quê? Porque tem momentos e situações da nossa história que a gente realmente não entende. Mas conforme vai passando o tempo, você vai conseguindo compreender o para quê e o que eu posso fazer com isso que eu vivi. Isso pode ser realmente um degrau para um salto. É muito difícil mesmo, mas o que eu posso fazer a partir dessa dor? O que eu posso fazer a partir desse momento? E é tão interessante que quando a gente começa, esse para quê, ele me tira um pouco da dor. Ele me tira da estagnação. Quando você consegue pensar no outro, quando você consegue pensar para além da sua dor, você consegue ampliar aquilo de uma forma impressionante. Muitas pessoas me questionaram isso, né? Uma semana depois que a minha mãe faleceu, eu fiz um vídeo. E a partir da morte da minha mãe, eu comecei um programa, né? Nosso canal do YouTube, nós começamos a toda semana fazer um vídeo. E comecei a partir da morte da mamãe. Muitas pessoas me perguntaram assim, como que você conseguiu? Depois, uma semana, né, você ainda estava de luto, foi uma coisa muito repentina, nos pegou muito de surpresa, minha mãe não estava doente, então foi algo que realmente desestruturou. Mas eu vou te dizer que no momento que eu senti aquela dor que para mim foi terrível, eu nunca tinha perdido uma pessoa tão perto, tão próxima, e principalmente a minha mãe. Sabe, era aquela pessoa que eu pensava assim, um dia que eu perder, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, quando eu vi essa dor, para mim foi tão intensa, foi tão dolorida, foi tão dolorida. Mas a minha cabeça, eu pensei, meu Deus, existem pessoas que não têm condições de, que não, ninguém quer falar sobre o assunto, que pessoas não querem conversar, que não sabem o que fazer a partir dessa dor. É uma dor que parece que vai te enlouquecer. E naquele momento que eu comecei a pensar, a minha mãe, por mais que fosse muito saudável, a minha mãe 3 meses antes dela falecer, para você ter uma ideia, ela tinha 77 anos. Mas 3 meses antes ela estava esquiando. Então você pensa,
na juventude dela, e não tinha nenhum problema de saúde, nada, era super ativa mais do que eu. Então, mas eu penso, era uma idosa, querendo ou não, era uma idosa. No meu coração eu pensava, imagine uma mãe perdendo um filho, uma criança novo. Imagine um jovem. Então, imagine se fosse uma morte de um acidente. Então, na minha cabeça, eu comecei a sentir a dor de outras pessoas. E pensar que existiam pessoas que, com certeza, estavam sentindo dores muito maiores que a minha. E naquele momento eu pensei, eu preciso falar sobre isso, porque eu jogava na internet querendo escutar alguma coisa, sabe? Alguma coisa para clarear minha cabeça. E eu não achava. Eu não achava uma pregação que falasse sobre isso, eu não achava quem falasse sobre isso, eu não achava nada que acalmasse o meu coração. E nesse momento eu pensei, por que eu não faço? Exatamente a pergunta, por que não eu? Por mais que a minha cara tivesse inchada de choro, a minha dor tivesse enorme, mesmo que eu fizesse um vídeo que eu fosse chorar e que fosse ficar feio, mas não importa. Naquele momento, eu pensei, por que não eu faço? Por que não falar sobre esse assunto? Por que não começar a dizer e ajudar outras pessoas num momento tão desesperador? E a partir dali, eu comecei a compreender o que aquela dor estava me ensinando. Enquanto terapeuta, Érica, eu trabalhava muito, eu faço a terapia do luto. Só que para te falar uma coisa, eu fazia uma terapia antes de perder a minha mãe. E hoje é outra coisa. Porque depois que você sente a dor, eu digo, agora eu entendo uma pessoa que fica com depressão depois que perde alguém. Eu entendo o cinza da vida. Eu entendo, eu compreendi a dor. Mas só que isso fez com que eu tivesse um material incrível para ajudar outras pessoas. E isso me fez sair da dor de uma forma sobrenatural. E às vezes as pessoas me mandavam mensagem de madrugada, Raquel, eu perdi fulano, eu perdi meu marido, e eu preciso conversar sobre esse assunto. E eu passava muitas vezes horas à noite, madrugadas, porque eu também não conseguia dormir, conversando com as pessoas na internet. E muitas diziam como foi importante conversar, como foi importante falar sobre isso. Então, eu percebo, de um momento da minha vida, se abriu um leque para cura de outras, e principalmente para a minha também. Porque eu tive que readministrar, e todas as vezes que eu falava, eu pensava de novo, eu vivia de novo, e aquilo me foi fazendo entender tantas coisas ao longo do caminho. E hoje eu digo, tem 2 anos que isso aconteceu. Ainda é uma dor muito viva, muito presente, muito latente, mas que traz tanta riqueza para a minha vida. Sabe, eu consigo colher muitas pérolas e uma experiência de um mistério. E aqui eu digo a uma pessoa, eu vi que escreveu aqui, eu perdi agora meu esposo de Covid. Eu digo assim, olha, para nós que cremos, a dor, ela traz um mistério dentro dela. E a morte, principalmente. A morte traz um mistério impressionante. Por quê? Porque nós estamos falando de céu, nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando de um mistério realmente. A vida não parou aqui, não para nessa dor. Só que quando você vive, meu Deus, você toca realmente. Falar na morte ou falar na vida, né? Porque você começa a repensar muita coisa. É um mistério. Toda dor, todo sofrimento nos faz dar um salto. E tudo na minha vida mudou a partir desse momento de dor. Então, eu digo, nada pode ser perdido na nossa história. Nada. Tudo é muito rico. É um mistério a nossa vida, né?
Sim, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, refletir também, em tudo isso que você falou, o quanto que pessoas significantes em nossa vida ressignificam quando a gente pede, mas não ressignifica de modo negativo. Vai dando um ressignificado e vai ressignificando também a perda de outros, para outros. Mas quando você diz assim da morte e da vida, eu acho interessante, eu acho que eu, vendo um filme, numa fala, ele dizia assim, filme secular, eu não me lembro o nome, ele dizia assim, olha, a morte não é oposição à vida. A morte faz parte da vida. A Uhum. morte é oposição ao nascimento. Nascer é o começo, morrer é o fim desta vida. Mas a vida não tem oposição. Não há oposição para a vida, porque é como se fosse uma prévia da eternidade. É um breve Exatamente. segundo do que poderemos viver quanto alegria, quanto comunhão, quanto presença na eternidade. E aí, quando você falava, uma outra coisa que me tocou muito forte foi que logo no início da pandemia, nós estávamos na quaresma, o Padre Cristiano Pinheiro, da comunidade Shalom, ele fez uma celebração, estava fazendo uma celebração, acho que na época da Semana Santa, e aí ele falou assim, que quando lá na Itália, né, eles estavam morando em Roma, quando lá estava tendo aquele tanto de mortes, e onde você olhava só via gente morrendo, que uma jovem chegou para ele e falou, padre, onde está Deus? Onde está Deus? E que ela olhava aquele sofrimento, pessoas chorando, pessoas nas ruas, morrendo nas ruas. Aí ele disse assim: está aqui? Ele é o homem das dores, está enchendo esse sofrimento de presença, está enchendo esse sofrimento de amor, porque nos ama. Então eu imagino assim que naquele momento em que você se viu sem forças e no escuro, sua dor, você se tornou dor. E a gente celebrou o Dia das Mães agora, e a gente pensa na chaga viva que é a Virgem Maria diante do seu filho, né? Para mim, um ícone de uma mãe que assiste a morte do seu filho de forma tão injusta e agressiva e violenta e cruel e de pé, porque estava cheia da graça. Ela é a cheia da graça, cheia de Deus. O sofrimento dela não está vazio. E aí, quando você ia falando, você falou que você ouvia as pessoas nas madrugadas, eu vou pegar essa parte para entrar na segunda música, porque eu queria muito que fosse falado nisso. Quando nós estamos num processo de depressão ou num quadro de pânico, a gente tende a querer o isolamento, a buscar o isolamento social, a nos afastar e afastar os outros. Não é por intenção, não é de propósito, é a nossa condição de sentir tanta dor, tanto sofrimento, que a presença do outro, às vezes, já faz doer mais ainda. Tocar, então a gente tende a se fechar. E você escreveu uma música lindíssima que diz assim sobre a amizade. E esses dias me perguntaram assim, o que significa a amizade em Cristo, né? O que é amizade para Jesus? E hoje que a gente é amigo de milhares de pessoas nas redes sociais, a gente acredita que a gente é amigo mesmo, é interessante, né? Que você tem milhares de amigos. Eu falei, nunca foi tão fácil cantar aquela música do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. E bem mais fácil. E todo mundo quer ter 1 milhão de amigos. Mas como que é essa amizade? A amizade como caminho de prevenção para os transtornos mentais, porque a amizade é caminho de prevenção.
como também é caminho de terapia. Você acabou de citar um exemplo de como você foi amiga de pessoas que você não conhecia, porque não é todo mundo que vai dar suas madrugadas, que vai dar seu coração para escutar o outro, a dor do outro. Esses dias atendi um paciente que me disse assim: Ah, Érica, você estava falando lá na live com a Sueli Façanha, você falou assim: Olha, tem pessoas que tiveram amigos que abriram o telhado e apresentaram a pessoa para Jesus. Então, se você não tiver forças de se apresentar, você tem amigos. E eu não tenho ninguém. Eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém por mim. Aí eu disse a ele, então, mas você deveria ter continuado um pouquinho mais na live, porque se você tivesse continuado, você teria ouvido falar a fala da Sueli falando que tinha também aquela pessoa que não tinha, e Deus fez um anjo mover as águas para tocar. E aí, nessa música, você diz assim: que saudade sinto em minha alma de derramar frente a alguém. E de novo é derramar, não é despejar. Meu amigo não é o meu vaso sanitário em que eu vou vomitar Você todas viu as que eu minhas adoro essa palavra, né? angústias. Sim, sim. Mas é bom se derramar. Porque, na verdade, existe um ato de entrega quando eu me derramo. Não é um despejo, não é um ato assim, que às vezes parece ser violento. E aí fala assim: e poder abrir minha vida e falar do que eu sinto. Que vontade de encontrar um olhar amigo para mim. Muitas vezes a doença nos faz enxergar que não há olhar amigo. Você lembra quando você citou assim: eu vi tudo cinza? E tem gente que não vê nem cinza, tem gente que vê tudo preto mesmo, tudo escuro mesmo. Então ela não vai, quando eu estou dando aula na faculdade, eu muitas vezes falo com meus acadêmicos assim: olha, a percepção do paciente necessariamente não corresponde ao fato, é daquela forma, porque isso passa pela doença, passa pela percepção dele. Então ele teve uma paciente, por exemplo, chegou para nós e falou: não tinha ninguém, ela não tinha contato com ninguém, ela não poderia levar ninguém na consulta para poder falar por ela. E no outro dia, foi uma amiga dela no consultório e falou assim: olha, doutora, eu vim para representar, para estar com ela, mas eu vim também pela família. Porque a família queria que a senhora soubesse que ela tem família, que eles querem estar com ela. Eles querem estar com ela. Ela é que não experimenta isso, não entende isso e afasta todo mundo. Então, quem se colocava naquela condição de estar só? Entendendo que ela não fazia isso de propósito. É preciso respeitar o processo do adoecimento do outro. E que o próprio quadro depressivo faz às vezes isso, ou transtornos às vezes até mais graves. Algumas síndromes psicóticas dão essa percepção de que você não tem um olhar amigo. As pessoas, nossa, eles estão tramando contra mim. Há algo contra mim. E aí, e você colocou uma expressão que eu achei assim: que me acolha na verdade. De novo, a verdade sempre é um caminho para a cura, um caminho de terapia. Eu acolho na verdade, e há um outro para me acolher na verdade. Vamos cantar. Ela realmente diz muita coisa pra gente, né? Vamos cantar primeiro, depois a gente fala. Que saudade sinto em minha alma de me derramar frente a alguém e poder abrir minha vida e falar do que eu sinto. Que vontade de encontrar um olhar amigo pra mim, que me acolha na verdade do que eu tenho a oferecer. Amigos são tesouro
descanso e refúgio da alma, voz de Deus na escuridão, força que ajuda a seguir em frente, em direção ao céu. Aos amigos que partiram, agradeço por poder dizer: te amo, mesmo estando longe. Aos amigos em minha vida, quero aprender a amar melhor do que amei, sem nunca te roubar. Do verdadeiro amigo, que emprestou do seu amor pra nos fazer irmãos. Aos amigos que partiram, agradeço por poder dizer: te amo, mesmo estando longe. Aos amigos em minha vida, quero aprender a amar melhor do que amei, sem nunca te roubar. Do verdadeiro amigo, que emprestou do seu amor pra nos fazer irmãos. Veja bem, amei essa música, Raquel, não conhecia, mergulhei nela e assim, quando a ouvi, me trouxe assim, aquela passagem bíblica: um amigo, quem tem verdadeiro amigo é uma poderosa proteção. O amigo é uma poderosa proteção. E como Deus me deu a graça de ter tido grandes e ter grandes amigos em minha história. E como já pude dizer adeus a muitos. Há grandes amigos na nossa história. Aqui, às vezes, a gente pensava só em partida, só na distância. Amigos que foram para uma outra cidade, que o tempo, a distância separaram. Mas neste tempo agora, como me trouxe presente os amigos que partiram. Os amigos que partiram, que eu não tenho mais para olhar. Aqueles amigos que você dizia assim: eu tenho a esperança de céu porque essa pessoa está aqui. Ela existe, ela inflama o meu coração, ela abrasa. Se de repente você procura alguém para olhar, vai achar na internet, ver alguém, se vai falar alguma coisa para te levantar. E como você disse assim, te amo, eles permanecem. Na verdade, não partem de nós porque permanecem em nós. Há uma história, uma parte da história da vida daquela pessoa que aconteceu na minha. E que a minha vida, enquanto continua, eu continuo, ela continua. E aí você diz assim: te amo, mesmo estando longe. Então eu tive essa oportunidade de, na hora de ouvir isso, poder dizer: te amo, mesmo estando longe. Eu continuo te amando. Mas o que eu achei mais lindo nesta música foi quando você disse assim: aos amigos da minha vida. Os amigos da minha vida. Às vezes nós choramos pelos amigos que perdemos ou pelos que estão distantes e não percebemos a riqueza, a poderosa proteção dos amigos que estão em nossa vida. E você diz assim: quero aprender a amar melhor do que amei, sem nunca te roubar. Como isso caiu em mim, quase como uma luva. Eu falei:
Quantas pessoas eu roubei? Aí eu falei, eu sempre brinco, né? Eu acho que eu vou acabar tendo que fazer uma live com o Fábio de Mello falando: quem me roubou de mim? Eu? Fui eu que roubei essa pessoa. Eu roubei essa pessoa de si mesmo. Por que você escreveu isso, Fábio de Mello? Padre, por que o senhor escreveu isso? Mas quando você cantou, eu posso aprender a amar melhor sem nunca te roubar, porque um amigo me ensinou que a amizade elevou a amizade ao maior amor que pode existir. É. Um Eu amigo acho elevou que a amizade. a amizade, como você disse, Érica, é um caminho de cura. E aqui eu diria por alguns motivos, né? Primeiro porque você pode falar. E falar da dor é um caminho espetacular de cura. Falar do que você sente. E poder falar, né? Poder falar, poder chorar. E o amigo, ele tem essa característica, né? Você pode falar, você pode chorar, você pode desabafar ali, e às vezes ele vai dizer, tá tudo bem, fala, agora você já ficou boa? Pronto, bora, continua a vida. Né? Então, o amigo, ele te dá essa possibilidade de falar, que é um caminho de cura. Falar é muito importante. Então, realmente, mesmo quando a gente está num momento de dor, e como a gente dizia antes, eu vi que algumas pessoas escreveram isso, é muito difícil. É muito difícil mesmo, passar por um momento difícil é difícil. Agora, é muito importante entender, quero sair disso, quero sair da dor, quero aprender a superar, quero conseguir a cura. Comece falando. E com certeza vai ter um ouvido amigo para te ouvir. Vai ter. Vai ter. Porque é como eu disse, né? Sente roubado o verdadeiro amigo que emprestou do seu amor. Porque é Deus que empresta o seu amor, coloca numa alminha, né? Naquela pessoazinha ali específica. E faz aquela pessoa ser um canal incrível de cura. A amizade é um carinho de Deus. São anjos na vida da gente. E a gente muitas vezes não vê que tem pessoas muito caras e ricas ao nosso lado. Tem amigos, sim. E amigos que a gente não imagina. Não imagina. Então, muitas vezes a gente fica focado, né? Eu queria que fosse essa pessoa. Queria que fosse assim. E a gente não percebe que, primeiramente, a amizade é dom de Deus. É Ele que manda. É Ele que envia o amigo. E muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Mas vem. E é muito importante você saber acolher esse amigo e entender que ele está ali para ser fonte de cura. E falar. Falar. Sabe, é muito importante isso. Então, para mim, a primeira coisa que a amizade traz é isso. Você pode falar. Segundo, ouvir, porque vai ser uma voz na escuridão. Meu Deus! Quantas vezes cegas, quantas vezes a gente passa um momento, é tão difícil. Mas você tem alguém que te diz assim, eu tô aqui. Tô aqui. Você vai conseguir. Eu vou te dar a mão. Eu vou te abraçar. Eu vou estar com você. Coragem. Ou que te diz assim, calma, isso vai passar. Então, é fundamental, porque o amigo é voz de Deus na escuridão. E em terceiro, é isso. Ele é a presença de Deus. Ele é a presença de Deus, assim. Deus se manifesta muito na vida dos amigos. E é muito importante conseguir entender que é Deus que se manifesta através de um amigo. Então, quando você disse do seu paciente, né? Eu não tenho ninguém. Às vezes pode ter alguém aqui na live que diz isso, mas eu não tenho ninguém para falar. Isso não é verdade. Né? A primeira coisa que a gente tem que pedir é o que a gente cantou na música anterior. Cura-me, Senhor, para que eu possa ver. Porque
virá. Sabe, Deus, Ele não nos desampara. E eu recebi amigos, assim, hoje eu tenho amigos muito especiais na minha vida, que não fui eu que escolhi, mas foi Deus que enviou. Sabe, eu tenho uma amiga que foi num momento de muita dificuldade da minha vida, e foi rezando, dizendo, Senhor, eu estou cega, eu estou numa escuridão. E Deus me mostrava essa pessoa, vai lá e fala com ela. Mas ela, pelo que eu sabia, ela nem gostava muito de mim. Sabe, ela tinha implicâncias comigo. Eu tinha uma lembrança, assim, vaga de que a coisa não era muito boa. E eu disse, mas ela? Deus me dizia, vai lá e fala com ela. E eu fui. Érica, hoje é uma pessoa fundamental na minha vida. Que transformou o momento de dor e que se não fosse ela, eu não sei, sabe, o que teria acontecido naquele momento. Porque eu estava cega, a gente fica na escuridão. E amigo é voz na escuridão. Então, muitas vezes, hoje, eu sei, é um amigo, mas foi enviada por Deus. Então, a gente precisa ficar muito atenta a isso. A amizade, muito mais do que você escolhe. É Deus que escolhe os amigos para você. É Deus que coloca aquela pessoa ali em especial para você. Nós da fraternidade, né? Como para mim foi importante o momento. Nós estávamos fazendo 20 anos de comunidade. Estava difícil aqui, a comunidade estava num momento difícil. E para mim foi o momento onde eu fui colocada, né, fui convidada para estar ali entre os tantos fundadores e, meu Deus, eu não imaginava que ali Deus tinha selecionado algumas alminhas para serem assim, voz de Deus na escuridão. Jamais imaginava que eu iria encontrar amigos tão queridos ali, que nós íamos um dia estar assim, né, fazendo uma live e experimentar. Eu sei que eu posso contar, mas foi Deus que deu. Foi Ele que me mandou para lá. Não foram as pessoas que eu pensei que iam estar no meu lado. Não foram. Foram outras que eu nem conhecia, mas que Ele escolheu. Então, é uma riqueza. A amizade é uma riqueza, é uma riqueza. E uma coisa que eu acho que é importante também falar, Raquel, é porque nessa sociedade hoje, onde a gente tem que ter muito cuidado com o que se fala, porque se você fala de um jeito, a pessoa pode se sentir ofendido, daqui a pouco tem um processo, e amigo fala na verdade. Acolhe na verdade, fala na verdade e fala a verdade. A verdade às vezes dói. Como deve ter doído para Pedro, quando Jesus chegou para ele, afasta-te de mim, Satanás. Eu fico imaginando que não tinha nada pior do que se Jesus fosse me dizer algo, fosse me dizer justamente isso. Afasta de mim, Satanás. Seus pensamentos não são os pensamentos do meu Pai. Aquilo ali teria me arrasado. Eu só acho que eu nem voltava. Não, aquilo ali teria me arrasado e com certeza, quando ele falasse assim, tu és pedra, eu não. Afasta-te de mim, Satanás. E olha, como é, se o senhor falou que eu sou Satanás, como é que eu vou ser pedra? E o amigo fala na verdade, aquilo despertou Pedro, eu tenho certeza, que os pensamentos dele não estavam ainda como gostaria. Assim, quando ele disse para Jesus, mas eu morrerei por ti. E Jesus morrerá por mim? Ainda hoje me negarás. O quanto que aquilo ali devia já ter doído assim, porque Pedro conhecia Jesus, sabia que ele não errava. Sabia que se ele estava falando, aquilo iria acontecer. E por isso teve a coragem de voltar. O amigo vai falar a verdade e vai te doer às vezes. Mas como essa dor é uma dor necessária, ele vai ser duro no falar. Eu tenho amigos que dizem assim, eu tô cansada, eu não queria ir para aquele lugar, eu não... E eles falam assim, vai, Érica, pode ir, porque ainda você tem que ir. Não, tem que ser você. Eu lembro de uma pessoa que é muito cara a mim, que
eu não estava querendo fazer um evento, porque eu estava muito mal, eu não estava passando. Eu queria, eu prego o que eu vivo e eu não estava vivendo. Ela falou assim: Érica, para com isso. Ela só me disse assim: para com isso. Você precisa ir. É missão. E estava bem no período da Jornada Mundial da Juventude. Sua missão é pregar para os jovens. A juventude precisa ouvir, precisa te ouvir. E você vai ficar aqui calada? Ah, não vai não. Então, quando ela falou isso, eu já me coloquei no meu lugar. E é verdade. Você tem razão. Não posso me calar. Fala e não te cales. Quantos amigos nós temos que vão, às vezes, nos dizer coisas que não vão ser tão fáceis de ouvir. E no mundo de hoje, a gente só pode elogiar. Só pode dizer que todo mundo é lindo. Porque para você ser amigo, você tem que estar apoiando. E entende que apoio é acariciar, é carinho. E não, apoio é ser suporte. É ajudar a suportar. Quando um amigo me dá um apoio, ele diz assim: estou aqui. Vai abalar, vai ser difícil. E tá difícil mesmo, a tempestade está vindo. E Jesus está até dormindo no barco. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Se não der de jeito nenhum para a gente salvar uma outra, mergulhe a fundo os dois. Mas a gente acredita junto que Deus vai acalmar o mar, acalmar a tempestade, porque uma verdadeira amizade não termina em mim, não termina em você. Vai sempre ter o seu ponto de início e de final em Deus. Exatamente. É essa a condição para que não se seja roubado. Porque aquele que tem uma amizade assim, tem uma amizade que Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Então, se eu estou tentando perder a minha vida, meu amigo está tentando perder a vida dele, não tenho como roubar. Nem roubar a sua identidade, nem roubar a sua vida. Então, como eu agradeço por essa letra que nos trouxe tanto e me trouxe a possibilidade de dizer para grandes amigos meus que já se encontram na glória. É um amigo em especial que foi muito marcante, que nós perdemos há pouco, que foi o Mozart. Para minha história, nós iniciamos o apostolado da Casa Mãe de Misericórdia, né, da clínica, das coisas, por uma palavra do Mozart, quando a gente esteve lá em Caxias, na escola de formação. E ele disse assim: vai e faz. Se você não tem um médico na sua comunidade, contrata. E ele falava naquele jeito assim: contrate? Contrata? Faz assim, bem forte. E aí, eu poder dizer que te amo, né? Eu te amo, mesmo de longe, está partindo. Estamos juntos, unidos nesse momento. Raquel, estamos encerrando. E aí eu vou pedir para que você encerre. É mês dela, foi Dia das Mães. E tem uma baixinha aqui, querendo muito participar desta live. Ah, Uma gatinha. Deus, que gatinha! Olha aqui, Tudo tia bem, Raquel, meu gatinha? amor. Fala. Ei, tia Raquel. Tá. Ei, tia Raquel. É esse desenho tão lindo. Esse desenho aí tão lindo é mostrando as horas já. Viu? Olha, essa titia canta. Fala, titia, canta pra Maria. Santa Maria. Vou cantar. Aí eu queria que você cantasse no colo de mãe, que não tem colo melhor. Não tem melhor colo pra ser mãe. Eu sei que você é mãe espiritual de mim. Eu botei ela bem aqui, ó. Ali aqui. E como é importante Gatinha. nesse momento a gente lembrar esse momento. Eu convido a todos que estão nesta live e todos que Nariz. vão ver Pé. posteriormente a estar no colo da mãe. Maquiagem. E
neste colo da mãe representada em você, Raquel. Muitas almas. Gatinho. Amém. Gerando no coração. Batomzinho. Teu colo, teu olhar, oh, eu quero experimentar e viver sob tuas mãos, teu colo, teu olhar, oh mãe. Eu quero experimentar e viver sob tuas mãos. Vem cuidar de mim, ó mãe, me acariciar. Vem ouvir meu coração. Contigo eu quero estar. Vem cuidar de mim, ó mãe, me acaricia. Vem ouvir meu coração. Contigo eu quero estar. Que nós encerremos essa live assim, com esse carinho de Deus. Raquel, você sabe o quanto eu ansiei por esse momento, o quanto quis, e te agradeço muito a disponibilidade, você estar aqui e poder partilhar esse momento com você. Você viu que ela ficou paradinha te escutando, e quando você falou assim, vem cuidar de minha mãe, ela olhou para mim como se fosse assim, ela tá falando para você, mamãe, cuidar dela. Que alegria, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe a toda a comunidade Água Viva, que está Amém. sempre em nossas orações. Amém. Uma alegria enorme para mim. Que bom podermos ter conseguido hoje, sem interrupções, dessa internet. Uma alegria enorme, minha amada. Sempre estamos juntos. Que Deus abençoe você, te fortaleça, fortaleça toda a comunidade. Um abraço enorme a todos vocês. Gratidão por estarmos juntos. Um abraço a Carla que está aí, todo mundo, muito obrigada. Obrigada, Deus Lara, que abençoe. acompanhou até o final. Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigada. Um beijo. Tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê para todo mundo.